Boa noite, pessoas. Boa noite. Muito prazer receber você. Eu sou o nome da revista Newslab, da revista Analítica, e é um grande prazer para mim de ter a Daniela. Daniela tem uma experiência única para poder falar de marketing, seja o marketing das empresas fornecedoras dos laboratórios de análises clínicas, de análises industriais, ou também do laboratório, porque ela trabalhou no laboratório quando eu conheci a Daniela, faz alguns anos. Ela trabalhava no laboratório vários anos. Depois do laboratório, ela trabalhou também numa outra janela do mercado do diagnóstico, que é o convênio, numa grande empresa de convênios, há alguns anos também. E com toda essa experiência, ela pode falar muito bem para o laboratório do marketing a fazer para aumentar a sua visibilidade, para aumentar a sua clientela. Significa, estou muito curioso de ouvir toda a palestra dela, e eu vou dar a palavra para a Luciene, nossa editora da revista Newslab. Luciene, com você. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Dani. É um prazer enorme receber você aqui na nossa nova plataforma, que são os webinars da multiplataforma de comunicação Newslab, que está transformando aí totalmente digital. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Tudo isso que o seu Silvão falou se resume aí em 20 anos de experiência, né, em marketing e saúde, e 1 milhão de coisas que você vai ensinar um pouquinho para a gente hoje. Eu gostaria de lembrar que a gente tem 40 minutos de palestra, pedir para todos vocês que tiverem perguntas, colocarem no chat, que depois a Dani vai responder para nós, e a gente vai publicar no nosso site, nas nossas redes, todas as perguntas serão respondidas. E eu gostaria agora de passar a palavra para a Dani, para terminar de se apresentar, claro, e nos contemplar aí com esse curso maravilhoso. Muito obrigada, Dani. Boa noite. Oi, Lu. Oi, Silvan, Davi, Helena e todos os ouvintes aqui. É um prazer muito grande, um enorme prazer estar aqui com a Newslab para falar de algo que eu amo muito e para falar com uma plateia que é a minha casa. Então é muito bom trocar, acho que, experiência. A gente hoje já tem ficado mais presencialmente com essas trocas, mas é sempre bom e ter esse acesso, né? E vocês vêm brilhando com esse canal para dar oportunidade para todas essas pessoas poderem se conectar para aprender e assim por diante. Então, uma ótima noite para todos. É um grande desafio falar em tão pouco tempo sobre marketing e para falar de algo que eu fui, na realidade, surpreendida, que é o marketing além das aparências. Quando eu sou administradora, então, falando bem rapidamente sobre quem é a Daniela, eu sou administradora e quando eu iniciei em marketing, e o Silvano me conhece desde então, no laboratório, eu imaginava que o marketing realmente fosse uma disciplina que conectasse a empresa com os clientes, e é óbvio que isso é super importante, mas também que em todas as suas ações, seus atos, ela transmitisse algo que fosse além do que poderia ser visto. E durante muitos anos na área da saúde, atuando na área de marketing, a gente vê assim, eu vejo claramente o quanto as empresas vêm evoluindo e o quanto elas têm se preocupado em investir nessa área e ir além daquilo que as empresas entendiam que fosse o marketing, que era baseado apenas nos 4 P's, né? Do preço, produto, promoção e o ponto de venda. E aí a gente chega nos dias de hoje, né, pós-pandemia, onde as pessoas acabaram transformando suas jornadas de compra por meio de toda essa plataforma digital, como nós aqui.
Então, tem muita gente que está aqui conosco, que provavelmente está no trânsito, está na academia e está ouvindo a gente. Então, a gente fica pensando, como, então, estar conectado com essa geração que a gente chama de geração conectada, sem que a essência da marca fique para trás. Eu acho que esse é um dos principais desafios. E quando o Davi e o Silvan me convidaram para fazer o webinar com vocês, eu tinha inclusive visto o webinar do Façanha, que é um grande amigo que eu admiro muito. Eu pensei, nossa, acabou a pandemia, todos estão cansados de estar nesses eventos digitais, mas olha que grande oportunidade, e a gente começou a discutir o que eu ia falar. E a minha equipe comentou, eu acho que você deveria falar sobre o marketing que vai além das aparências. E aí eu fiquei pensando, o Davi e a Aline da equipe são excelentes, né? Acho que fizeram acontecer, desenvolveram o briefing, a ementa, tudo. Muito obrigada, Aline, obrigado, Davi. Mas trazer esse tema, eu acho que é um presente para todos nós, porque realmente me fez pensar bastante, né? Por que eu pensar no marketing que vai além das aparências? E essa semana, eu vou passar 2 exemplos para vocês, que vai falar um pouco sobre isso, mas essa semana eu encontrei uma grande amiga minha, que inclusive deve estar aqui conosco, que é a Simone. Nós fizemos o MBA juntas. E ela me contou que fez um curso fora do Brasil de comunicação pessoal. E eu, conversando com ela, perguntei como que foi esse curso. E ela me falou, a primeira dinâmica do curso era cada um, individualmente, ir ao palco, sentar numa cadeira, por exemplo, e as pessoas, colegas do outro lado, deveriam falar o que para elas era essa pessoa. É uma pessoa que faz o quê? É formada no quê? Trabalha? Não trabalha? É casada? Tem filhos? Gosta de viajar? É vegetariana? Faz ginástica? É bem-sucedida? E por que começar um curso sobre comunicação falando justamente de algo que nós vemos com os olhos? E o meu outro exemplo, ele vai falar um pouco também sobre isso, porque o que conta é o que não se conta. Então, eu gostaria que vocês gravassem essa temática, porque vocês vão ver que no dia a dia, o que fica, quando a gente vive numa economia da falta de atenção, o que fica na mente não é o que você conta, é o que você não conta, que é aquilo que é intangível. E o nosso dever, como bons profissionais de marketing, de comunicação, é transmitir para os nossos clientes e colaboradores o que não se conta, que é o intangível. Ok? Então, eu dou início aqui à nossa apresentação. A gente tem aproximadamente 40 minutos, então vamos aqui em frente. Aqui é apenas um aviso relacionado que esse conteúdo é de nossa propriedade, da YouCare, que é a minha empresa, mais para que, se alguém se sentir lesado, não se sentir bem com alguma exposição que a gente fizer, com exemplos, a intenção é trazer realmente referências para que cada um de vocês possam aplicar no dia a dia, mas fiquem à vontade de nos procurar, falar comigo. Vocês podem me encontrar nas redes sociais, a YouCare também, assim por diante. Bom, o Davi e a Aline, como eu disse, foram incríveis em trazer o briefing para o evento, e eles me pediram para falar tudo isso. Então, eu quando dou aula no curso da GV, geralmente eu fico 8 aulas de 4 horas para falar 1/3 disso, mas eles me desafiaram, então aqui tem um pouco de tudo que eu vou falar. Eu coloquei aqui, essa imagem não ficou tão boa, mas é uma obra de arte daquela Varejão, que está em Inhotim, etc. Mas quando você vê de perto, isso parece um azulejo e parece uma carne saindo do azulejo. E não, é um azulejo e a carne é outro azulejo pintado. Então, essa questão da aparência é uma questão que para marketing começa a fazer sentido quando a gente fala do digital.
porque de uma hora para outra, eu fico muito feliz, as pessoas começaram a ver que o marketing era importante, é importante, e começaram a falar, eu preciso de posts para o Instagram. E, além dos posts, eles precisam ser bonitos. Mas, no final do dia, qual é o resultado disso? Existe engajamento? A gente consegue vender mais? A gente consegue reter os nossos clientes? E isso que nos motivou a falar sobre esse assunto, tá? Bom, aqui a Luciene, o Silvano já falou sobre mim. E aqui é um filme que vai trazer um pouquinho sobre a continuidade da referência do marketing além das aparências. Provavelmente vocês já viram, é o Pequeno Príncipe. Quem não viu, eu recomendo. Eu tinha visto há muito tempo, mas essa é uma passagem bem particular que faz sentido aqui para o que a gente vai falar agora. E o quanto a gente tem dificuldade de sair da caixa, de olhar além do que a gente aprendeu há tanto tempo, repetiu. Por favor, desenhe um carneiro para mim. Por favor. Desenhar o quê? Desenhe um carneiro para mim. O quê? Mas como? Como você chegou aqui? O que está fazendo aqui? Esperando que você desenhe um carneiro para mim. Não, escuta. Desenhe um carneiro para mim. Você não sabe dizer outra coisa? É tudo que sabe dizer? Não. Desenhe um carneiro. Olha que interessante. Aqui a gente já pode fazer uma analogia quando o cliente quer algo. Por mais absurdo que aquilo me parecesse, a 1000 milhas de todos os lugares habitados, peguei papel e lápis e comecei a desenhar. Olha, eu não sei desenhar. Não tem importância. Não sei desenhar um carneiro. Só desenhei uma coisa em toda a minha vida. Isto. Ah, não, eu não quero um elefante numa jiboia. A jiboia é perigosa e o elefante toma muito espaço. Tudo é muito pequeno onde eu moro. Eu preciso de um carneiro. Quantas vezes Uma pequena ilha, onde todo mundo é pequeno. Que objeto é esse? O quê? Isso! Ah, joga seu avião. Isso voa. Eu estava voando nele, mas ele quebrou. Então você caiu do céu? Isso mesmo. Você também é engraçado. Se não se importa, preferia que você levasse minhas desgraças a sério. Como assim você também? Esse carneiro parece muito doente. Você também veio do céu? Estava num avião que caiu? Podia desenhar outro? Por quê? Porque esse parece que tá doente. Esta não é realmente a forma de todos os estranhos se conhecerem no deserto. Funciona assim. Faça uma pergunta. De onde você veio? Ótimo. A isso eu respondo. Eu venho de Paris. Agora, eu farei uma pergunta. De onde você veio? Paris fica neste planeta? Mas é claro que fica nesse planeta. Sinto muito, mas não serve. Por que não? Tá claro que isso não é um carneiro, é um bote. Olha os chifres. Você acha que eu só tenho isso para fazer? Eu estou sem suprimentos, eu tenho que consertar este motor antes que a minha água acabe, e não tenho tempo para desenhar carneiros para um garotinho vestido com um casaco e carregando uma espada que aparece do nada no meio do deserto.
Este é o último. Tem chifres? Não, Não está doente? não. E então? É velho. Aqui está uma caixa. O carneiro que você pediu está dentro dela. Perfeito! Era assim mesmo que eu queria. É mesmo? Que bom. Será que precisa muito capim para esse carneiro? Por quê? Bom, a ideia era trazer um pouco, com essa passagem do Pequeno Príncipe, uma mensagem que fala que o essencial é invisível aos olhos. E aí vem, né, aquela ideia do que conta é o que não se conta. E quando ele começa, ele fala, né, primeiro que ele só sabe desenhar tal coisa. Então, ele não podia resolver a questão do príncipe. Depois ele fala, eu não tenho tempo para parar o que eu estou fazendo, que eu sempre fiz, que eu sei fazer, para aprender a desenhar um carneiro. E, mais do que isso, te satisfazer e ao encontro do que você realmente precisa. Outra questão, a questão da cocriação, porque ele resolve o problema quando ele entrega uma caixa que o príncipe automaticamente enxergou o seu carneiro. Ele cocriou com o outro o que ele queria. E muitas vezes, para a gente fazer corretamente tudo aquilo que vem do marketing, a gente não faz sozinho. O marketing é a ferramenta, a disciplina, na realidade, que aproxima muito as empresas dos clientes. Então, a gente precisa ouvi-los. E a gente precisa sair da caixa, né? Colocar o carneiro na caixa para isso. Né? E na indústria da servicificação, a gente está inserido com certeza nesse cenário. O que conta é o que não se conta, porque tudo é muito parecido. Então, se a gente vai numa área técnica hoje de um laboratório, é muito parecido. Como que eu vou diferenciar a minha área técnica do outro? Então, provavelmente, eu vou diferenciar, talvez, com um serviço de concierge, que rapidamente me dá uma resposta. Eu vou diferenciar através de um atendimento diferenciado, e assim por diante. Tem um tema que às vezes eu utilizo, e utilizei por muitos anos e volto a usar aqui durante as aulas, que é o conceito do 10, 10, 10. Então, R$10, $10 a gente gasta ou investe para conquistar um cliente. Aí a gente fica 10 minutos no telefone, em atendimento, e aí a gente leva 10 anos para reconquistar esse cliente. Né? Então, essa realidade tem forçado os profissionais a repensarem como se engajar e se reconectar com os clientes. Então, quando a gente avalia esse cenário, acho que aqui a reflexão é não usar mapas antigos para caminhos novos, porque a gente está viciado naquilo que a gente sabe fazer e que sempre nos fez ganhar dinheiro e que a gente tem visto que a gente precisa mudar. E uma das questões que eu vou falar aqui é, de acordo com o ciclo de vida que as nossas empresas se encontra, a gente vai ter que investir em algumas ferramentas muito mais e muito menos em outras. Então, acho que a primeira coisa é separar o que é o planejamento estratégico e o que é o planejamento de marketing, o quanto eles estão cada vez mais próximos. Então, quando a gente fala no marketing estratégico, a gente fala que o marketing é uma importante ferramenta para encorajar pacientes a se envolverem mais com os cuidados com a sua própria saúde, e isso vai possibilitar uma aliança terapêutica melhor entre os laboratórios, são os prestadores de serviços, os médicos, com os próprios pacientes e assim por diante. E tudo isso vai fazer com que as pessoas, de alguma forma,
se tornem mais saudáveis ou que cuidem da sua saúde, porque elas entenderam e assim por diante. Então, o que o planejamento estratégico ele faz? Primeiro ele avalia a alocação de recursos da empresa de acordo com os objetivos financeiros. Então, olha, eu tenho um objetivo de crescer 20%, então essa é uma pergunta importante, né, que eu acredito que todas as empresas tenham em mente o quanto elas querem crescer. Aí elas pegam, né, as estratégias de marketing, elas traduzem essas estratégias em metas financeiras. E aí o que acontece? Embora cada campanha individual de um plano ela precise existir, a gente vai usar os canais, os diferentes canais, para fazer com que ela aconteça. Então, um bom plano de marketing, ele vai identificar os objetivos do negócio, do mercado, do público-alvo, para que esse sucesso seja alcançado. E aqui pode parecer super complexo, então eu recomendo aqui que vocês fotografem. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, definir a missão da empresa, depois fazer todas as análises, criar a estratégia, definir a partir dessa estratégia qual vai ser o mix de marketing que a gente vai colocar em prática e como que eu vou implementar e como eu vou monitorar os meus resultados. Então, quando a gente olha isso, já fala, meu Deus, vai me dar muito trabalho. Mas será que isso não é melhor do que só pensar na aparência do post? Então, acho que essa é a ideia, né? Parece que eu estou menosprezando o marketing digital, os posts, mas não é isso. A gente tem um trabalho anterior pela frente, que talvez esteja invisível aos olhos das pessoas também, né? E é essencial. Então, o marketing ele faz o quê para a empresa? Ele traz agilidade, ele dá visibilidade e ele também traz colaboração. Então, para que a gente garante sucesso no cumprimento da missão da empresa. Então, quando a gente tem foco, esse foco se expande e começa a trazer resultado. E eu só vou ter foco se eu tiver um planejamento bem feito. Então, o objetivo do plano não é apenas um sonho, certo? Então, um objetivo sem um plano vai ser só um sonho. E a gente não quer só sonhar que a gente vai crescer, que as nossas empresas vão continuar e assim por diante. A Revista Exame, em algum momento, já há alguns anos, trouxe um artigo muito interessante que falava que um dos motivos, né, 1 a cada 4 empresas fecham antes de completar 2 anos. Um dos motivos está relacionado à sua falta de conhecimento sobre marketing. E nesse novo marketing, a gente tem algo muito particular, que é a MGC, que é a mídia gerada pelo cliente. Então, essa mídia gerada pelo cliente, todas as câmeras, microfones vão estar ligados o tempo todo. Uma semana atrás, eu ouvi uma questão, que provavelmente muitos de vocês ouviram, de um caso de uma empresa nacional brasileira, onde os sócios se envolveram numa relação íntima no ambiente de trabalho. Isso virou um boom. Até hoje, depois de 10 dias, o site dessa empresa continua fora do ar, para que as pessoas não visitem, não fiquem querendo saber quem é o sócio, não multipliquem esse assunto, né? Mas é aquilo lá. São tantos anos para a gente construir a nossa imagem e minutos para destruir a nossa imagem. Então, a gente já falou da geração conectada, né? Esse mundo 24/7, 365 do ano, então 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano, né? Um investimento menos agressivo naquilo que não tem resultados mensuráveis, as campanhas que sejam ajustadas em tempo real, então esse é um outro ponto que a gente vai falar aqui, e a questão da importância de parcerias e colaboração bem estruturadas e efetivas, né? Porque a gente não vai fazer as coisas sozinho, a gente precisa de parcerias e assim por diante. Então, quando a gente fala do marketing, do novo marketing, dessa geração conectada, na mídia gerada pelo cliente, é muito importante que a gente tenha essa visão 360, que não olha apenas
uma parte do digital, mas olha a estratégia, ela se orienta pelo mercado, ela tem visão no cliente, ela se preocupa muito com a marca, ela faz uma segmentação correta do público que ela quer atender, ela tem um posicionamento correto, ela busca a experiência do consumidor, né? Então, se ela é conectada à experiência, provavelmente vai ser muito mais digital, ela se preocupa em como as pessoas vão ter acesso aos produtos e serviços, ela sabe promover nos canais corretos os seus produtos e serviços, e ela tem dados para mensurar o resultado. E aqui a gente tem um ponto que é muito crucial, fazia bastante tempo que eu não vi, eu recomendo que vocês fotografem essa imagem para pensar um pouco com calma. A gente avalia esse gráfico da seguinte forma: a introdução é quando a gente inicia a nossa empresa, né? Então, a gente pode pensar, inclusive, que aqui não tem empresa e tem uma carreira em desenvolvimento. Introdução é quando você acaba de se formar. Crescimento, você está ali, já sai do seu estágio, você recebe já uma promoção. Maturidade, você está ali naquela zona de conforto, né? Tá tudo bem, mas você está cada vez mais experiente, você está se dedicando, as pessoas já te conhecem, na empresa, fora da empresa. E o declínio, quando você não só, acho que envelhece, mas aqui eu falaria muito mais, você acaba não se atualizando e assim por diante. Isso acontece nas nossas empresas. E o que esse gráfico e essa tabela mostra? Ela mostra que em cada uma dessas fases da nossa vida pessoal, pensando na nossa carreira, e na nossa vida profissional, pensando na nossa empresa, a gente passa por essas fases. Então, quando a gente fala das pessoas, dos consumidores, dos clientes, das pessoas que consomem os nossos serviços, na introdução, a gente tem pessoas que vão consumir, que são pessoas que estão aptas a novas oportunidades, novos negócios, novas ideias e assim por diante. Então, esses que serão os nossos consumidores. Então, é muito difícil a gente entrar numa empresa como estagiário, querer falar sobre a nossa ideia para uma pessoa que está lá há 1000 anos e talvez esteja já na maturidade de declínio. Não, a gente tem que falar com as pessoas que estão aptas a ouvir, que eu tenho ideias, que eu estou aprendendo isso na faculdade, que eu quero implementar isso e aquilo. Como que é o mercado quando a gente está na introdução? Ele é muito pequeno. Como são as vendas? Quase inexistentes. Como são os competidores? Ainda baixo. Por outro lado, eu acredito que nos dias de hoje, com mercados altamente competitivos e digitais, empresas começam já com uma grande competição, sem contar que muitas vezes nós somos comparados com serviços que nunca existiram e que não são concorrentes iguais aos nossos, né? Então, é a mesma coisa. Hoje eu recebi uma amiga me mandou uma mensagem me pedindo ajuda, porque ela vai viajar na quinta, ela precisava fazer um teste de Covid amanhã, teria que sair em menos de 24 horas. Bom, ela veio e ela ligou para 2 laboratórios muito bons no Rio, e não conseguiu uma resposta. Aí, imediatamente, eu dei um contato, e ela já resolveu, óbvio. Mas o que preocupa? Se ela precisar falar com uma companhia aérea sobre o teste que ela vai precisar fazer, ela manda uma mensagem para a companhia aérea, ou ela vê no site, ela já resolve isso. Então, ela compara os nossos serviços com o serviço de quem? Com o serviço de uma companhia aérea. Então, essa questão dos competidores, eu acredito que tem mudado muito. Bom, o lucro, aqui fala também, né, que ele começa como negativo, ele cresce, ele fica grande, ele declina. E por isso, como eu estou vendo e estou pensando no resultado, se o lucro está declinando, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. E aqui tem uma continuação. Como que é o objetivo de marketing de uma empresa que está em declínio? Então, ele tem como objetivo reduzir a despesa, mas, ao mesmo tempo, ele vai retirar todos os produtos que têm baixa participação.
Além disso, ele vai cortar os preços e vai criar submarcas. Na distribuição, ele vai ser mais seletivo, porque ele não precisa pensar em massa, né? Ele vai ser mais seletivo. Em promoção, ele vai reduzir até o nível da manutenção dos consumidores leais. Então, eu vou promover, mas eu vou promover para os meus clientes leais não saírem. Então, se a gente sabe isso, lógico que tem várias questões envolvidas aqui, isso já nos dá um norte do quanto o marketing realmente pode nos ajudar em cada um desses ciclos de vida da empresa. E não esquecer que só marca o que constrói marca, né? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui sabe qual é essa marca. Então, eu estava numa reunião, no 20º andar desse edifício, eu olhei para baixo e encontrei onde que era o café, que eu queria tomar um café. Então, eu vi pelo desenho na grama do telhado. Então, assim, é aparência, certo? Mas aí você vê essa marca, é mais do que uma aparência. É muito difícil você chegar lá e pagar um café, talvez R$15, e o café está frio se você pediu quente. Ou eles não estarem aptos naquela hora de substituir o café que está frio. E assim por diante. Né? É difícil você chegar lá e falar, o café é bom, mas o bolo é ruim. Não, provavelmente vai ser razoável, porque a marca ela traz, né, toda uma questão. E é interessante que tem um livro sobre a Starbucks que fala que todos os funcionários recebem, no momento da integração, um livro verde, um livrinho verde, que traz todas as regras, questões culturais, para que a pessoa realmente não esqueça onde ela está. Né? E esse é um papel que a gente não está falando aqui, mas quando a gente fala em marca, a marca depende das pessoas. Então, por isso que não é só uma imagem, né? É o contexto inteiro que muitas vezes não aparece claramente. Esses outros 2 livros são opostos, né? Um livro muito mais antigo, um livro super novo, mas fala justamente, né? O do Maquiavel, O Poder, ele fala de história, mas ele coloca o marketing na história, é um livrinho fino, assim, vale muito a pena. E Maquiavel, a gente, muitos aqui devem já ter ouvido, uma guerra só se vence com estratégia, tática e comunicação. Então, lá atrás, ele já falava que a guerra só vai ser vencida se tiver uma estratégia, uma tática e comunicação. E o Tração fala dos 19 canais de comunicação novos que startups têm usado para conseguir escalar o negócio da startup. Né? Então, acho que aqui são livros que falam um pouco de estratégia, de conceito, e o outro livro fala um pouco da prática desse novo marketing e assim por diante. Uma pesquisa que foi publicada por esse PEGA, no Martech, que é um congresso, em 2020, traz o quê? Ele fala que falta empatia nas marcas. Ela se comunica muito, mas a comunicação nem sempre tem valor. Por quê? Porque falta personalização, falta relevância, falta contexto. Eles exploram, as empresas, muito pouco a segmentação, e a gente vai falar um pouquinho. A marca perde valor, nesse caso. Existe uma comunicação que também tem pouca frequência, então dosar a frequência, eu não sou tão técnica, então não vou falar sobre isso, eu tenho uma equipe que é muito técnica, porque a gente sabe que quando a gente ouve frequência, e eu já cometi esse equívoco, eu falei, mas como que a gente não tem post todos os dias? Então, assim, tem uma série de questões que são ruins se você tem uma comunicação excessiva digital. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas se alguém quiser perguntar sobre isso, eu faço questão de colocar meu time para responder. Mas quando a gente fala em pouca frequência, não é a quantidade, é a qualidade, é a entonação, é essa orquestra do negócio. Os clientes se sentem pressionados, eles param de ouvir e eles deixam de se engajar. E existe, eu também não sabia, fiquei sabendo há pouco tempo, talvez um ano, sei lá,
uma taxa que a gente mede sobre engajamento de cliente, né, pelas redes sociais. Então, essa é uma taxa que eu também recomendo que todos mensurem. Deixa eu só aproveitar aqui, Dani, a sua pausa e dizer a todos, né, que você acaba de colocar um time à nossa disposição para responder as nossas questões, pessoal. Então, eu estou aqui de olho no chat, escrevam as suas perguntas, depois a Dani vai colocar esse timaço aí junto com ela para responder para a gente. Ó. Vamos aproveitar aí as ferramentas desse curso, tá bom? Obrigada, Dani. Desculpa a interrupção. Imagina, é isso mesmo. Acho que é mais fácil, porque conforme a gente vai falando, a gente vai lembrando das perguntas ou tirando as dúvidas. Bom, aqui é só para lembrar, né, quando a gente fala da marca, eu trouxe, né, essa questão cultural, mas se uma marca ela existe e não tem um manual que fala que cor é a cor da marca, que tamanho, ela combina com que outra cor, ela é registrada, parece simples, mas se eu não tenho uma marca que tem todo esse cuidado, como que eu vou querer ela marcada na cabeça dos meus clientes? Então, é fundamental que a gente comece por várias coisas, por um bom produto e assim por diante, mas que a gente realmente invista na marca. Dentre os temas que o Davi e a Aline trouxeram, tem um tema que fala sobre análise da concorrência. É um tema super... Assim, eu gosto muito de falar sobre análise da concorrência, a gente faz muito na YouCare, mas acho que tem 2 pontos aqui que eu gostaria de falar, de reforçar. Primeiro, que a análise da concorrência é algo que faz parte do esforço interno da empresa. Então, quando eu analiso a concorrência, eu não estou vendo o mercado, eu estou vendo empresas muito parecidas conosco, o que elas estão fazendo. São dados internos. Porque quando eu vou falar de perspectiva externa, eu não estou olhando o concorrente, eu estou olhando os aspectos econômicos, né, do país, políticos, culturais, tecnológicos, que vão impactar no nosso negócio. Na YouCare, a gente tem uma metodologia para fazer análise da concorrência que a gente usa os 8 P's de marketing. Então, a gente avalia os concorrentes, muitas vezes, pelo que o laboratório, ou a clínica, ou o fornecedor acredita que é o concorrente, né? Porque isso é o mais interessante. Se a gente perguntar hoje, Silvan, quem é seu concorrente? Provavelmente ele vai falar que é outra revista. Mas a gente vai mostrar para ele que não é outra revista, certo? São outras empresas. Mas, de qualquer forma, quando a gente faz a análise da concorrência, a gente sempre recomenda que a gente avalie quais são os produtos e serviços que ela oferece, como que ela funciona, os horários de atendimento, quais são os processos mais interessantes que ela tem nesse tipo de atendimento, como que funcionam as questões de produtividade e qualidade, então aqui é muito mais quais as acreditações que ela tem, se ela participa de algum programa interno de qualidade, como são as pessoas, e a gente só consegue fazer isso se a gente faz um cliente oculto, então a gente liga, a gente vai lá fazer um exame, como funciona a questão de promoção e educação, ou seja, como que essa empresa educa os seus clientes a irem corretamente com o preparo do exame, como que é a questão da evidência física, então tudo aquilo que a gente vê aos olhos, então limpeza, a roupa do colaborador, a fala, estacionamento, site, aí a gente começa a entrar em tudo aquilo que é visto, então toda essa parte de internet também faz muito sentido. E a questão de preços e outros custos, porque em saúde, quando a gente fala de preço, é algo um pouco delicado, porque se a gente atende clientes que só têm convênio, o preço ele não é tangível, porque quem está pagando a conta ou é a própria pessoa que tem um convênio e paga ele todo mês, ou a empresa. Isso quer dizer o quê? Que ela não tem dimensão. E se vocês fizerem esse teste, é bem interessante. Uma pessoa que chega no laboratório, faz os exames pelo convênio e você pergunta, você sabe quanto custa esses exames que você fez?
A pessoa às vezes chega a falar que um hemograma custa R$200. E nós aqui sabemos o custo de um hemograma. Né? Dá até vergonha de falar. Ele vai falar, mas como que você está fazendo isso? Você está me dando pão de queijo, você está me dando café, você está me dando essa super recepção, esse atendimento nota 1000, esse material de... Né? Ainda tem todo esse controle de qualidade, custa só isso. Então, a gente tem que sempre pensar que preço, em análise da concorrência, não é só o preço do exame particular, né? Porque o outro a gente não vai poder, talvez, fazer essa analogia, mas é todo o custo que você leva para chegar nesse lugar. Então, eu tenho dificuldade de marcar, eu não tenho um canal de atendimento via WhatsApp que funciona, o chat, eu mando mensagem, ele só funciona até 10 horas da manhã, e aí você tem todos os empecilhos, que a gente vai falar, acho que na sequência, que relacionados à jornada do cliente. Né? Então, aqui fala um pouquinho sobre a questão de conteúdo. Então, quando a gente fala em educar os pacientes ou os clientes, é muito importante que a gente tenha conteúdos que façam sentido, né? Que abracem essas pessoas. E aí fala-se, né? nessa mesma, acho que é outra pesquisa, 72% das empresas estão produzindo mais conteúdo do que há um ano atrás. Né? Acho que a Luciene aqui e a Helena sabem muito disso, porque elas fazem isso no dia a dia, né? Na revista. 60% dos consumidores acreditam que os conteúdos produzidos não servem para nada. Então, é um grande desafio, né, para os jornalistas, para a gente de comunicação, fazer com que esses conteúdos sejam endereçados para as pessoas que a gente quer, que aprendam com eles, né? E por isso que faz tanto sentido um webinar desenvolvido pela Newslab. Né? Então, para a gente, é muito bom saber que aqui tem pessoas que entendem o que eu estou falando. Né? Eu não estou falando sobre como vender carros para pessoas que vendem, muitas vezes, vidas, salvam vidas, certo? Então, isso é segmentação. Então, a gente já começa aqui falando um pouco sobre segmentação. E uma etapa antes de falar sobre segmentação de mercado é a análise qualitativa. Então, quando a gente tem um produto, um serviço, uma solução, e a gente quer entender realmente quem poderia participar da compra ou comprar o nosso produto, a gente faz essas 6 perguntas. Então, quem compra, o que compra, por que compra, como compra, quando compra e onde compra. Então, aqui eu vou pegar o plano de saúde. Então, o plano de saúde, quem compra? Então, o plano de saúde compra os serviços do laboratório, por exemplo. O que ele compra? Ele compra qualidade desse laboratório e preço também. Tá. Por que ele compra? Porque ele quer reduzir a sinistralidade dele, ou seja, ele quer atender bem os pacientes dele, não ter várias repetições em outros serviços e não reduzir, mas talvez gerir melhor a sinistralidade. Como que ele faz isso? Ele faz um contrato por meio de uma proposta e assim por diante. Quando? Quando ele tem novas vidas em uma região, quando ele recebe uma proposta atrativa ou quando um cliente dele, de uma empresa, exige um contrato com essa clínica, esse laboratório. E onde ele compra através de uma rede de prestadores. Então, quando a gente faz isso, a gente começa a pensar que muitas vezes o caminho talvez não seja tão complexo, porque a gente está aqui entendendo um pouco melhor a vontade, né? Diferente do filme do Pequeno Príncipe, que ele não estava entendendo que tipo de carneiro o príncipe pedia. Então, a gente tem que realmente fazer análise qualitativa para as coisas andarem. Então, por isso, né, a gente quer conhecer muito bem o público. Para conhecer o público, a gente tem que segmentar muito bem o mercado. Quando a gente segmenta, a gente consegue definir o público-alvo. Quando a gente define o público-alvo, a gente consegue pensar em como diferenciar os nossos produtos e serviços para fazerem diferença para esse público. E aí a gente consegue posicionar a nossa empresa de forma diferente das que já existem no mercado. Então, isso parece muito simples, mas na prática, infelizmente, não é tão simples.
mas vocês vejam que existe um método, é um método de trabalho. Então, a ideia aqui é a gente realmente entender quem é o público, para atender esse público melhor. Quando a gente entra no aspecto digital, isso fica um pouco mais, eu diria até mais simples, porque a gente precisa definir quais são as nossas personas. Mas se a gente não fez o exercício anterior, fica difícil. Então, vocês imaginam chegar para uma agência, para uma empresa de marketing, ou até para uma nova colaboradora de marketing ou colaborador que comece na sua empresa. Olha, eu quero, a partir de julho, ter 3 posts semanais, porque eu gostaria muito que as pessoas soubessem que a gente é sexy ainda. A gente é muito bom, mas a gente não aparece nas redes sociais. Então, eu quero que você faça isso para mim. Bom, mas eu não tenho nenhum seguidor, então eu não vou aparecer para ninguém. Ah, não tem problema. Compra seguidor. Ah, tá bom. De repente, aparece 10 mil seguidores na conta da pessoa, 20 mil seguidores na conta da pessoa, porque não é tão caro. Mas esses seguidores não ficam, porque eles não vieram sob a sua própria vontade. Então, eles não são pessoas que se identificam com aquelas pessoas que a gente viu antes. E as pessoas que a gente quer que fique, elas têm algumas particularidades, por isso que elas são chamadas de personas no meio digital. Elas têm determinada idade, elas têm um gênero, elas têm uma escolaridade, profissão, hábitos, características, nível de renda, localização geográfica, estado civil e religião. Então, a gente precisa ajudar quem vai fazer o marketing nas redes sociais a definir quem são essas pessoas. Qual é a particularidade? Porque senão essas empresas elas não vão conseguir. E quando a gente já conhece esse mercado, no meu caso, a gente já sabe qual é essa pessoa. A gente ajusta, mas é mais fácil a gente achar quem é essa pessoa. Aí eu pedi para a Carmen, que é da nossa equipe, Carmen, dá um exemplo para mim como eu segmento nas redes sociais um público. Aí ela me colocou aqui, olha. Então, olha, ela primeiro fala, ela consegue descobrir quantas pessoas o anúncio alcançaria. Quantas mulheres, olha lá, 55% de mulheres, 44% de homens, então eu já tenho que ver. Quando eu olho na nossa base de dados, no nosso banco de dados, eu vejo que 70% do meu público é feminino. Então, a gente pode dizer que a gente tem uma linguagem que poderia alcançar essa mulher, por exemplo. Qual é a idade dessas pessoas? Se esse público ele vai ser concentrado em alguma região, então sim, São Paulo, e quais os interesses que essa pessoa tem. E aqui, gente, tem tudo, tem várias coisas que é muito complexo. Então, vejam, não é só... A Dani de volta. Olha que beleza. Caímos no meio. Mas eu vou aproveitar para dizer que a sua explicação deve estar muito boa, os slides estão excelentes. Não temos perguntas, eu acredito que porque a explanação está muito boa. Vamos lá, Dani. Que bom, que bom. Vamos lá, deixa eu só abrir aqui a aula. Opa, vamos lá. Mas é interessante que quando a gente chega nesse nível, né, de entendimento, falando dessa segmentação, isso traz um pouco de perspectiva para que a gente consiga, em campanhas digitais, quanto mais a gente segmentar esse público, mais a gente consegue definir o dinheiro investido e, além de descobrir, né, o quanto eu poderia investir, eu consigo mensurar os resultados. Acho que tem mais um ponto, enquanto não... Eu vou ter, acho que, um pouco de dificuldade de passar, porque eu estou entrando pelo meu celular. Então, eu vou continuar aqui
apresentar sem como que se diz? Sem a tela para vocês, mas vocês vão entender e depois a gente pode compartilhar, tá bom, gente? Ainda falando das campanhas, só para não perder aqui o raciocínio. O que é muito importante? Que uma campanha digital, ela realmente tem que ser bonita, porque ela, na verdade, ela tem que ter algo que é fácil de vocês não esquecerem, que é o AIDA. Ela precisa causar atenção, trazer interesse para você continuar lendo, para você fazer algum movimento, desejo e ação de comprar, usar, agendar e assim por diante. E a gente vê que no âmbito da saúde, geralmente a gente é fiel ao serviço de saúde, ao laboratório, por exemplo, que a gente usa e assim por diante. E de repente, com a questão do Covid, no pânico, a gente ficou apto a usar serviços que a gente nunca imaginou que a gente precisasse usar. E qual tem sido o desafio das empresas? Não apenas falar que elas faziam muito bem os outros exames e acabou deixando, porque as pessoas ficaram um tempo sem fazer os exames, e aí elas mantiveram essa questão do Covid nessas outras empresas, mas você retomar esses pacientes que por algum motivo ficaram aptos a ir em outro local. Então, vejam, de repente a gente começa, eu recebi várias mensagens de SMS, WhatsApp, nas redes sociais, porque eu sigo muitos laboratórios, para eu fazer meu teste de Covid nessas empresas. Então, numa emergência que você não tem teste disponível, onde você vai fazer? Onde parece que tem qualidade, que o preço é acessível e assim por diante. Então, quando a gente fala numa campanha para aumentar o volume de pacientes em consultas, em exames, e não apenas engajar esse paciente, porque muitas vezes o engajamento, como eu disse, nas redes sociais você consegue mensurar. Mas no dia a dia, o engajamento, ele fala, se for pensar em presencial, em vários aspectos. É desde o aspecto que eu vou numa empresa e eu indico a Luciene para também ir nessa empresa, demonstra que eu sou engajada com essa empresa, porque eu até te indiquei, né? Só que aí a gente vai na empresa e essa empresa ela não tem um controle sobre os pacientes ou a procedência desses pacientes. Ela sabe que ele veio com uma carteirinha, que é de um plano de saúde XYZ, mas ela não acaba tendo essa informação. E tudo isso traz o que de importância? Que a gente tem que tomar muito cuidado hoje no marketing, que o nosso dinheiro seja jogado pelo ralo. Né? E mais uma vez, no mundo das aparências, a gente não vai conseguir, de forma alguma, mensurar o quanto a gente investiu, o ROI do investimento no marketing. Então, a ideia central é justamente essa, a gente tentar ao máximo ter um plano bem desenhado, definir quais são os canais que essa segmentação já demonstrou que os nossos pacientes e clientes, eles são mais adeptos. A partir daí, definir um budget, um investimento a se fazer, escolher uma equipe ou uma empresa que conheça o setor e que possa fazer o marketing para nós corretamente e, junto disso, apresentar os resultados de tudo aquilo que tem sido feito. Então, a partir disso, eu vou encerrar. Acho que tem algumas perguntas aqui. Acho que veio uma questão para eu falar um pouquinho sobre remarketing, né? Então, acho que, Helena, você quer que eu responda, Lu? Ou a gente vai concentrar essas questões para uma ocasião individual depois? Como que você quer fazer? Se você encerrar, a gente tem só essa questão da Helena. Tá. Uhum.
Tá bom. Bom, vamos lá. Remarketing é interessante você trazer esse ponto, porque eu sempre quis que quando uma pessoa entrasse em 3 empresas, que eu sei que prestam serviços similares aos da minha empresa, eu gostaria que essas pessoas recebessem um banner, um aviso sobre a nossa empresa ali. E a gente começa a enxergar que existem ferramentas hoje do Google que são capazes de fazer essa estratégia de remarketing. Então, o que é importante é que antes a gente tenha clareza do que a gente quer, né, fazer para, como que eu vou dizer, multiplicar a nossa, até a Carmen aqui, olha, eu acho que valeria a pena se a Helena conseguir ler o que a Carmen está colocando. Eu até preferia que ela falasse sobre isso. Você consegue ler? Carmen, você consegue responder? Aí no chat? Aí a Helena, ela lê para a gente. O cliente oculto avalia o atendimento. Como eu posso melhorar o atendimento da minha empresa? Ah, tá. Então, a Carmen respondeu, me fez uma pergunta, mas agora ela já vai responder sobre remarketing de uma forma um pouco mais técnica. ela já vai responder. Bom, o cliente oculto, enquanto isso, já que a gente leu a pergunta dela, eu acredito que pode ajudar muito a melhoria de serviço na empresa. E tem um tipo de cliente oculto que a gente não estava acostumado a fazer, que é o cliente oculto digital. E é muito interessante, porque a gente consegue, a partir do cliente oculto digital, feito através de um diagnóstico bem completo, já montar o planejamento digital da empresa, que aí é um pouco menor do que o planejamento de marketing completo, porque às vezes a gente tem notado, às vezes a empresa não tem nem recurso e nem tempo para fazer esse planejamento de marketing, né, ligado ao planejamento estratégico. Então, o que a gente faz? Vamos fazer o planejamento digital. E aí você mergulha um pouco nesse cliente oculto digital também. Ela te respondeu, será? Sobre remarketing? Sim, sobre remarketing ficou bem claro. Tá. É uma questão muito interessante. Na verdade, o que eu queria colocar é o trabalho de remarketing com esses pacientes que passaram pelo meu laboratório ou que, de alguma forma, só fizeram uma cotação ou só fizeram uma pesquisa e depois foram embora, foram para um parceiro, foram para um concorrente. A importância do laboratório fazer o remarketing com essas pessoas, né? Que só passaram por ali. Isso mesmo. Bom, acho que aqui vale lembrar o seguinte, quando a gente fala em jornada do paciente, a gente tem 3 grandes fases. A fase pré, a fase atendimento, realização de exames, então tudo aquilo que vem antes disso é o pré, aí o que vem nesse movimento de ir, fazer ou receber o laboratório e ser atendido, e o momento pós, que depois que você pegou o resultado, o que acontece? Então, o remarketing ele funciona muito nesse sentido, para o pós-atendimento ou até para o pré, que não converte. Né? Então, a gente já teve vários casos, e a Carmen, inclusive, que está aqui conosco, acompanhou bastante, em campanhas que a gente traz um fluxo grande de pacientes para o pré, e esses pacientes não convertem. Lógico que a gente já tem uma taxa histórica do que não vai converter. Já existe, né, essa taxa quando você faz muitas vezes. Só que boa parte não converte por uma falta, inclusive, de um trabalho pessoal de um time, que Helena, você entrou em contato conosco, deu certo? Você vai querer vir? Ou eu posso mandar alguém na sua casa?
o fluxo às vezes é muito grande, né? A gente teve casos já desliga a campanha, porque eu não tenho gente capaz suficiente de receber esses leads, né? Então, precisa existir um equilíbrio, um planejamento. Sim. Ok. Agora, o Covid trouxe uma grande questão nesse sentido. Eu tenho ouvido muito que os pacientes deixaram de ir porque tiveram uma boa experiência, talvez, em outros lugares, e continuaram nesses outros lugares, né? Então, existe essa questão aí que você trouxe para a gente se preocupar realmente. Bom, não recebemos mais perguntas, tem só um comentário último da Carmen aqui, eu acho que a Dani já leu, não sei se existe algo a acrescentar. Ah, ela mandou só para mim? Deixa eu ver aqui. Não. É interessante aqui, a Carmen trouxe um tema que acho que vale a pena quando a gente fala dessa questão da aparência. Acho que o objetivo maior, acho que da Newslab e da YouCare, foi o quê? Trazer que a gente precisa se preocupar com a aparência, né? Então, fazer sempre essa pergunta. Coloca, que nem a minha amiga Simone disse, vai ali na frente, né? Coloca a nossa recepcionista, mais importante, lá no palco e fala o que ela representa. Ela representa a nossa marca? Provavelmente ela representa a nossa marca. Então, fazer essas perguntas e não esquecer que quando a gente pensa que a aparência ela importa, mas que os resultados eles são mais importantes, porque hoje a questão do digital ela tem consumido, e uma campanha, se você liga, a gente teve um caso que uma empresa estava investindo por mês mais de 10 mil reais, e aí ela foi ver, ela não tinha nenhum resultado com esse valor, por uma falta de definição de persona e assim por diante. Então, o mais importante é mensurar os resultados e, junto disso, medir a satisfação, a experiência do cliente, né? Não esquecer que o NPS é um indicador muito simples, que ele mostra a perspectiva futura do nosso cliente retornar. Então, se eu tenho um NPS acima de 8, eu não vou relaxar, mas eu vou ficar um pouquinho menos preocupado, né? Porque eu já estou medindo. Essa última aí que eu acabei de responder. Todas, Dani? Sim. Tem uma pessoa que tem um Galaxy A22, que até falou aqui, que traz aqui bem no começo, gostaria de saber mais sobre essa pesquisa, porque nossa rede necessita de avaliação para qualquer procedimento. Talvez, eu não sei se é a análise qualitativa que a gente falou ou é a pesquisa, aquelas duas pesquisas que eu forneci. Então, se você tiver depois o nome da pessoa, a gente pode fazer eu mando os slides e posso. Então, qualquer questão que vocês tiverem,
a gente explora um pouco melhor. E Claro. a ideia é justamente essa, acho que trazer aqui uma provocação, né, Luciane, de que a gente precisa, né, colocar o chapéu de gestor e realmente fazer com que os nossos negócios continuem, se sustentem. O marketing hoje, ele é importante? Ele é muito importante, porque é uma das disciplinas que mais aproxima a empresa dos clientes. Então, a gente precisa investir nessa disciplina, a gente precisa saber, dentro dessa disciplina, quais são os canais que o nosso público mais teria acesso às nossas informações, e aí fazer um plano, medir esse plano, ajustar esse plano e fazer acontecer. Né? Porque se a gente for se comparar na média, a gente não... Para sustentá-lo além das aparências, né? É isso aí, é isso mesmo. Toda essa estrutura. Sim. Eu queria agradecer demais o seu conosco, enriquecer nessa nossa nova plataforma de comunicação, esse nosso novo canal. Tivemos aqui muitos comentários parabenizando o conteúdo, né, do nível do professor. O proprietário do Galaxy terminou dizendo assim: a palestra nos faz renovar os meios de crescimento através dos detalhes monótonos, mas que podemos modificar e que acabam fazendo toda a diferença, né? Nossa, sim. Olha lá, sim, todos os esforços devem ser feitos, mas principalmente medidos, né? Com certeza, se esforçar, às vezes aquilo não está dando em nada, né? E você está lá patinando, então a medir é tão importante quanto executar, né? Então, muito obrigada mesmo. Falar para todos que a palestra ficará disponível no nosso canal do YouTube e eu vou rever, se houver alguma questão ainda, nós iremos responder todas e vamos ver com a Dani para disponibilizar esses slides para vocês, para estudar melhor o assunto e vamos ver se a gente consegue, tá bom? Muito obrigada, Dani, seu Silvão. Obrigada a vocês, muito obrigada a todos. Obrigada a todos pela presença. Um beijo. Tchau. Tchau, um abraço. Muito obrigada.